E aí, você sabe ajustar certo o avanço de ignição no ponto do distribuidor? Fica aí que eu vou dar uma dica muito importante relativa à idade desses carros e também vou mostrar para vocês passo a passo como ajustar. É só ter um pouquinho de paciência e assistir esse vídeo na íntegra. Vamos lá! Beleza, pessoal? Faz tempo que eu precisava fazer esse vídeo. O cachorro do vizinho vai atrapalhar um pouco, mas vamos lá. Faz tempo que eu precisava fazer esse vídeo, muita gente estava me pedindo e finalmente chegou. O objetivo aqui é mostrar para vocês como fazer o ajuste do avanço inicial. E o que seria esse avanço inicial? O ponto do distribuidor. Então, tem algumas coisas que eu preciso esclarecer antes para que você não faça da forma errada. Não pula nenhuma parte do vídeo, fica aí que tem bastante informação importante e eu vou dizer para vocês, tão importante quanto saber usar a pistola de avanço e girar o distribuidor é saber o procedimento antes para não ajustar da forma errada. Então vamos lá. Cada motor tem um sistema de ignição diferente. Eu vou usar aqui como base o Kadett GSI. Vou falar algumas coisas dos aspectos do Kadett e Monza, seja carburado ou com injeção monoponto, mas você pode usar como base para fazer ajuste de outros motores. Não se atenha a valores aqui, você tem que procurar os valores, depois vocês vão entender direito, para o seu motor. E o procedimento, antes de efetivamente girar o distribuidor e observar com a pistola, você também tem que dar uma pesquisadinha, que senão o vídeo aqui ficaria longo demais. E no caso dos motores família 2 da GM, existe um detalhezinho principalmente para Kadett e Monza, que é a questão da polia que é usada como referência para a gente aferir o avanço. Essa polia é fabricada em duas partes, a parte externa tem a referência e a parte interna vai presa a virabrequim. Acontece que com a idade essas duas partes se movimentam e aí você perde a referência. Normalmente o pessoal troca a polia para poder fazer o ajuste de avanço corretamente, mas eu vou dar uma dica de ouro aqui para vocês, que você não vai precisar trocar a polia e vai fazer esse ajuste de avanço tomando referência em outro lugar. Eu vou mostrar isso de forma detalhada também. Mas o que raios é o avanço de ignição? Bom, esse é um tema bastante complexo, eu prefiro deixar para um outro vídeo se vocês quiserem, mas de forma bem resumida, só para colocar em contexto, é o seguinte: a queima do combustível lá dentro do motor, a queima da mistura, leva um certo tempo para produzir energia, para explodir efetivamente. Então você precisa fazer com que a centelha ocorra um certo momento antes do pistão chegar no ponto morto superior, que é o ponto mais alto, para que a mistura comece a incendiar antes e efetivamente ela gere energia, gere força em cima do pistão no momento correto. Então esse é o avanço de ignição. Quanto antes você vai disparar a centelha para que a explosão aconteça de forma que você aproveite melhor essa energia. Depois a gente faz um outro vídeo para explicar melhor. E por que a gente tem que fazer esse ajuste no distribuidor? Por uma questão construtiva, o distribuidor pode ser usado para vários outros modelos de carro. Cada motor e cada combustível tem um avanço diferente. Então, além da construção interna, de como o distribuidor faz o avanço internamente, também é tema para um outro vídeo, tem o momento certo que ele começa a disparar essa centelha. Por exemplo, tem distribuidores que você tem que ajustar para 6 graus, para começar a disparar a 6 graus. Tem distribuidores que são ajustados para 10, 12 graus ou até um pouco mais que isso. Mas varia conforme o motor e conforme o combustível. Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas é bom você saber disso antes, porque se o seu motor for diferente do que eu falar aqui, você tem que procurar aí as informações corretas para ele. Sobre a pistola de avanço, pessoal, é uma ferramenta de ajuste do avanço de ignição. Basicamente ela pisca uma luz para você ver a referência. Eu vou explicar isso melhor no carro, que vai ficar mais fácil de entender. Agora vamos falar dos carros. Vamos começar pelo que eu vou usar de exemplo. No Kadett GSI, para que você faça o ajuste correto do avanço de ignição, e isso vai servir para outros modelos que tem LE G-Tronic com sistema de avanço EZK, com ignição EZK. Então quando você vê lá injeção LE G-Tronic mais EZK, é o caso que eu vou falar aqui. Os valores vão mudar de modelo de carro para modelo de carro, mas uma dica muito importante vai valer para todos. Você precisa manter a rotação sempre abaixo de 1000 RPM, porque no sistema G-Tronic, como não tem atuador de marcha lenta, existe um parafuso de ajuste da lenta, então você tem que manter a lenta mais abaixo. Eu costumo começar o ajuste com uns 800 RPM pelo menos, porque conforme você gira o distribuidor, a rotação também sobe e desce um pouco. Então eu mantenho um pouco mais baixo, depois eu ajusto a marcha lenta. Mas o mais importante é que o sensor de posição de borboleta tem que estar muito bem ajustado. Claro que todo o resto do carro tem que estar certo, mas se o sensor de posição de borboleta não estiver correto, na posição correta, e eu vou deixar um vídeo aí para vocês darem uma verificada de como ajustar, todo esse ajuste que você fizer do avanço de ignição vai ficar completamente errado. E vai ficar errado em pelo menos uns 12, 15 graus, é bastante. Você vai deixar seu carro extremamente manco se você não ajustar o sensor de posição de borboleta no sistema LE G-Tronic com EZK. No caso dos Volkswagen e Ford, são dois interruptores que fazem o mesmo
mesmo papel, também tem que estar bem ajustado. Já no Monza que não tem EZK, ou no Gol GTI que não tem EZK, ou outros modelos que não tem EZK, que é G-Tronic sem EZK, você não tem que mexer no sensor de posição de borboleta. Aí o procedimento é o mesmo do carburado. Então vamos lá. No carburado você tem um distribuidor com avanço vácuo centrífugo. Tem aquela cápsula na parte externa. Nesses modelos você tem que desligar essa cápsula. Você tem que desconectar essa mangueirinha. E aí se a rotação subir um pouco, você pode até diminuir ela um pouquinho, mas ela não influencia tanto assim no ajuste. E no sistema EFI, nos Multecs monoponto do Cadete Monza, você tem que fazer um jumper no conector de diagnóstico da injeção entre os terminais A e B. Eu vou colocar uma imagem aí para vocês. E se for outro carro com outro sistema de injeção que use distribuidor, aí você tem que procurar a informação de como proceder, porque pode precisar de um jumper ou pode precisar de desligar uma mangueirinha. No caso do EFI da Multec, você não desliga nada, você vai ter que só fazer um jumper e também não tem que mexer com marcha lenta nem sensor de posição de borboleta, porque nesses carros tem atuador de marcha lenta. E uma coisa muito importante que eu tinha esquecido, pessoal, não dá para fazer ajuste de avanço de ignição sem pistola de avanço, e preferencialmente a pistola tem que ter avanço, tem que ter ajuste de avanço. Vocês vão ver na minha pistola isso daí. Por quê? Se você fosse fazer sem a pistola de avanço, teria que ser uma polia graduada com os valores em ângulo. Geralmente só dá certo quando você usa platinado. No sistema eletrônico já não é tão fácil de conseguir, porque você vai virar o motor com a mão e essa baixíssima rotação no platinado até que dá certo para você ajustar. Mas no sistema eletrônico muitas vezes não funciona bem. Não dá muito certo você girar e procurar sem ter assim. Às vezes dá, às vezes não, mas por garantia usa essa pistola de avanço. Até porque as polias não têm graduação. Algumas polias têm várias marcas, normalmente se usa a marca do meio como 0, e aí você se referencia ali. Algumas polias, cada risquinho significa 2 graus, ou 3, ou 1, varia bastante. No caso dos GM, eu vou me preservar na condição de você usar uma pistola de avanço com o ajuste de avanço, que a gente vai ver mais pra frente. E por fim, no sistema Motronic que a GM usou nos 96 em diante, não tem ajuste, não tem nem distribuidor, então não tem o que fazer ali, é só para deixar claro se alguém tiver um pouco perdido aí com alguma desinformação. A informação correta é que esses carros não têm ajuste de avanço. Vamos voltar um pouquinho e falar daquela polia. Eu vou colocar um vídeo para vocês que eu fiz de outro carro, depois eu não consegui publicar, não consegui editar, mostrando exatamente essa polia com defeito e por que não dá para usá-la como referência. Bom, pessoal, vou mostrar para vocês por que não dá para confiar nessa polia pro Cadete Monza que tem direção hidráulica ou direção hidráulica e ar-condicionado. Os Monza lá dos primeiros que tem a bomba de direção embaixo, eu não tenho certeza, não conheço tanto, mas os cadetes todos, seja ele até 95 ou após 95, que embora a polia mude, mas ela tem a mesma configuração, ela é muito parecida. Então, o que acontece? A polia, ela tem aqui na parte externa uns dentinhos, bem aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Acho que agora dá para ver melhor, ó. Tem uns dentinhos aqui, uma sequência de dentes aqui. E o lugar que a gente referencia é esse corte no meio. Tem uma sequência de cortinhos aqui e no meio deles tem um mais profundo. Aqui tem um lascadinho nessa polia, tá? E a minha unha suja aí, coisa normal. Isso aqui serve como referência para a gente observar com a pistola de ponto. Ela vai piscar exatamente no momento em que esse corte aqui vai alinhar com essa pequena marca aqui, ó. Tá vendo esse pequeno triângulo aqui na capa, na pontinha da capa? Aliás, pessoal, eu tô fora aqui gravando com a luz do dia para ficar mais fácil, e aí tem barulho, né? Então, no momento que a pistola pisca, e se tiver com o avanço correto, a gente vai ter o alinhamento desse dente aqui. A gente vai ver meio de cima, assim. Uma hora que eu pegar um carro que a polia esteja sincronizada, que dê pra ver realmente a marca, eu mostro pra vocês. Mas basicamente a gente vai ver meio que por cima. Esse dentinho agora ficou mais difícil de ver por causa da posição que eu coloquei. Mas esse dentinho aqui com esses cortes na polia, tá? Só que acontece o seguinte. A polia, como vocês estão vendo aqui, ela tem um miolo de ferro e uma parte externa aqui também de ferro. Essa faixa que vocês estão vendo aqui é uma borracha, e essa polia era montada, o miolo, a borracha e a parte externa prensado numa posição específica. Porque o que vale é o virabrequim que está aqui no meio. Isso que importa pra gente, a posição do virabrequim que está preso aqui no meio. Só que a parte externa da polia é montada na parte interna por meio de uma borracha. E pode acontecer, não precisa chegar nesse nível crítico aqui, mas basta essa polia sair de posição, ó. Essa aqui está completamente solta.
totalmente solta, tá vendo? Essa aqui não serve pra gente ter referência de nada, ela tá girando totalmente em falso. Mas a sua pode não estar girando em falso, mas com a força que é necessário fazer para a direção hidráulica virar, por exemplo, até um final de curso, ou o ar-condicionado, essa polia pode ir se movendo e vai se movendo. Então muitas vezes você tenta acertar o avanço de ignição e não consegue nem ver essas marcas porque ele está em outra posição. Então é por isso que eu costumo sempre verificar o avanço pela polia do comando de válvulas, como eu vou mostrar logo em seguida para vocês. Tá vendo, pessoal? Não dá para usar essa polia. Ela sai de referência e não tem mais o que fazer. E é muito difícil você colocá-la de novo na posição correta, porque teria que gabaritar isso, teria que ter absoluta certeza da posição da parte externa em relação à interna. Então não vale a pena você quebrar a cabeça com isso. Teria que fazer um gabarito a partir de uma polia nova para conseguir colocar essa no lugar. E aí, se você soldar essa para travar ela no lugar, ela perde a função de damper ali. Então nem perca tempo com isso. Mas tem um jeito da gente se virar, e essa é a famosa dica de ouro, é usar a polia do comando de válvulas. E no vídeo no carro eu vou mostrar detalhadamente para vocês como ajustar. Enfim, falei bastante, mas essas informações são extremamente importantes. Vamos lá para o carro dar uma olhada. Bom, pessoal, depois de toda essa explicação, que é muito importante, se você pulou, volta, porque tem muita coisa importante aí no começo. Eu vou mostrar para vocês aonde nessa capa de correia tem a referência, que serve para praticamente todos os Monza e Cadete, tá? Só que a gente não vai usar a referência da polia lá embaixo. Embora aparentemente seja uma polia novinha, mesmo assim eu vou desprezar, vou fazer como eu costumo fazer pela polia do comando, até para explicar para vocês e para esse vídeo ficar completo, porque não precisa necessariamente trocar a polia. Então, se você não quiser trocar a polia, você pode fazer o que eu estou explicando aqui. Vamos lá. Se vocês repararem ali, ó, na continuação da correia tem a polia. Vou focar bem a polia, a imagem vai ficar uma porcaria porque o zoom é digital. E quando eu venho para cá, ó, bem no começo da polia, próximo à fixação dela, vamos ver se o foco vai ajudar. O foco não está ajudando, mas eu vou sinalizar aí no vídeo onde fica esse dentinho da capa da correia que vai apontar para a polia. A imagem é ruim, mas dá para vocês terem uma certa noção. Então, quando a pistola estroboscópica piscar, o objetivo é fazer com que esse dentinho alinhe com a marca central que tem na polia, que a gente não vai usar, mas fica aí como referência para quem de repente colocar uma polia nova. Então é só apontar a pistola aqui e fazer o ajuste lá, mas a maioria dos casos a polia já não pode ser mais usada para isso. Então, o que a gente faz? Você tira os parafusos de cima da capa, não precisa remover a capa inteira. Tira a porquinha central quando tiver, porque nos modelos carburados e no GSI tem uma porquinha aqui no meio também, mas nem precisa. Se você quiser, também nem precisa tirar essa porquinha, só para constar que alguns modelos têm a porquinha, outros não. E aí você afasta essa capa com cuidado e tenta observar na frente da polia se você encontra alguma referência, tá? Alguma marquinha. Já vou mostrar essa marca porque ela tá mais fácil de ver aqui. Ela tá bem aí, ó. Essa marquinha que vocês estão vendo aí é a nossa referência de ponto morto superior do primeiro cilindro. E ela tem que coincidir com esse vinco aqui, olhando aqui de frente. Então quando você olha aqui de frente, ela tem que coincidir. O que eu vou fazer agora? Eu vou levantar o lado direito do carro, vou engatar uma quinta marcha, vou girar o motor no sentido horário, girar a roda para frente, para que essa marca, essa polia dê a volta e essa marca fique perfeitamente alinhada aqui, para a gente tomar esse dente como referência e dar continuação no vídeo. Vamos lá. Tá aí, pessoal, esses dois soquetes são só para manter a capa afastada para eu poder gravar isso para vocês. Então, aproximando aqui, ó, vocês conseguem ver a marca em baixo relevo, um pequeno corte nesse dente, diferente dos outros. Esse daqui tá até pintado de azul, originalmente não tem tinta nenhuma, mas você pode passar uma tintinha aí para facilitar a tua vida, claro. Isso facilita muito a observação. Se você estivesse sem a capa da polia, com tudo montado, era só apontar a pistola aqui e fazer os ajustes, tá? Que eu vou colocar mais para frente no vídeo. Porém, para fazer com a capa montada apenas solta, o que a gente vai fazer? Pegar esse dente como referência, pegar aqui no verso dele, na parte de trás, e passar uma tintinha branca para facilitar a leitura por aqui, para a gente enxergar por aqui. Então, se eu der a volta aqui, ó, o objetivo é pintar a parte de trás desse dente que está bem no meio aí, desse dente aqui, ó.
pintar a parte de trás dele porque ele não tem marca nenhuma. No meu carro, como é meu, para facilitar a vida, não precisar ficar pintando o dente aí, porque eventualmente se for mexer daqui 1 ano ou 2, a tinta pode ter saído ou ficado suja. O que eu fiz? Eu peguei uma micro retífica, já estava com a polia fora do lugar, e fiz uma marca em baixo relevo também desse lado, do mesmo jeito que tem de um lado, eu fiz do outro, então facilita a minha vida. Mas, pro caso dos clientes, como não vou tirar a polia, nada disso, a gente vai fazer uma pequena marca com tinta aí, tá? É bem simples, vamos fazer. Pronto, pessoal, já fiz a marca. Vocês podem ver que agora ele fica mais destacado. E uma coisa importante de eu falar para vocês antes da gente ligar a pistola, porque vai ficar mais escuro, eu tenho que gravar isso no escuro para que vocês vejam a referência ali, vejam piscando do jeito correto, pelo menos do jeito mais próximo possível. Então é bom falar para vocês que você vai ter que observar de cima o mais perpendicular que você conseguir, ou seja, você vai ter que debruçar do jeito que eu estou fazendo aqui, ó, você vai ter que olhar por cima dessa maneira, tá? Não é assim, não é assim, tá? O máximo que você pode fazer é olhar por aqui, ó, bem centralizado, certo? Mas você não pode correr o risco de ter um paralaxe aqui, ó, um efeito paralaxe, tá? Então você tem que olhar exatamente por cima. O lado que você pode inclinar é isso aqui, ó. Você pode inclinar para cá para conseguir ver assim, mas se você mudar aqui, ó, vai mudar a tua referência. Então é muito importante você observar do jeito certo, ou por cima ou aqui. Eu prefiro olhar por cima porque dá menos efeito paralaxe e você se localiza um pouco melhor. Então fica bem visível aí. Dito isso, o que eu uso para fazer as marcas são esses corretivos aqui, tá? Não uso tinta mesmo, porque aquilo ali é muito fácil de limpar depois, se precisar. E aí, na hora de a gente fazer o ajuste, eu posso tirar isso aqui, não devo nem ficar com isso aqui, era só para mostrar para vocês. Por mais que a capa encoste aqui, ó, o pouquinho que você consiga deixar ela aberta já vai ser suficiente para você observar o dentinho ali, ó, sossegado. Então dá para funcionar o carro com a capa solta assim desse jeito, até porque ela tá presa no restante, na parte de baixo e até na parte central, porque eu não tirei a porquinha. E aí você consegue ver aqui, ó, tranquilamente, tá? Essa é a minha pistola de avanço, é um modelo não totalmente simples, mas é quase de entrada. É um modelo que tem ajuste de avanço na pistola, vocês já vão ver isso daí. E é importante eu frisar, não dá para fazer esse ajuste com pistola sem avanço, sem configuração de avanço. Pistola fixa não serve pra gente. A pistola fixa você depende de uma polia graduada. E a gente não quer trocar polia nenhuma, principalmente por uma graduada. Então não serve pra gente. Como é que funciona a pistola? Ela tem 2 garrinhas, a maioria é assim, positivo e negativo. Vou ligar aqui na bateria. Esses 12.12 aí são volts, tá? Tensão da bateria, ela tem voltímetro. E aí, desse lado aqui ela tem a função de uma bobina ou 2 bobinas. No caso de distribuidor, sempre uma bobina. E no caso de 2 bobinas, que é o caso do GM MPFI, não tem ajuste de avanço, então não tem por que usar essa pistola, a não ser quando eu vou colocar uma programável, aí a gente vai conferir e tal, mas aí é outra história, e quando eu pegar um caso desse eu mostro para vocês. E do outro lado aqui, a gente tem a função do ângulo, que é o de cima, que está com o LED verde, tá vendo a bolinha verde? Ângulo, e embaixo é RPM, ela também me mostra o contagiros, me mostra o RPM com muito mais precisão do que o painel. Inclusive é muito mais interessante ajustar por aqui do que pelo painel, sem sombra de dúvida. Mais para frente eu mostro isso para vocês. E para que a pistola detecte o ponto certo ali do motor, você tem essa garra indutiva, que você vai colocar em volta do cabo do primeiro cilindro, e pela indução eletromagnética provocada pelo sistema de ignição, pelo disparo da corrente elétrica para formar a centelha, ele vai gerar um sinal nessa pinça que vai ser transmitido aqui para a pistola. A pistola vai fazer uma série de cálculos baseado no ângulo que você vai determinar aqui e vai piscar um flash para você observar a marca lá. Então essa garra no primeiro cilindro, e aí a gente passa aqui para a função de uma bobina. Se o display começar a aparecer meio piscando é porque é a multiplexação do display versus a gravação da câmera, tá? Quando eu aperto o gatilho aqui, o LED fica verde, significa que eu posso configurar o ângulo, e aqui no caso eu já estou colocando o avanço na pistola. Então se eu quiser 10 graus, eu venho até 10 aqui. Se eu quiser outro valor, eu configuro. No caso desse carro, do GSI, o manual da injeção diz 8 graus. Porém, como tem um pouco mais de álcool na gasolina desde aquela época, eu costumo usar 10 graus. Dá para você usar até uns 12 graus e fica um pouquinho até mais esperto,
mas já começa a correr um certo risco de ter uma griladinha aí se você pegar um combustível meio zoado. E aí como é que é feito o ajuste na prática? Você posiciona a pistola no ângulo mais confortável para você conseguir ver aquele dente e observa lá por cima, como eu expliquei para vocês. O que a pistola vai fazer? Ela vai detectar esse pulso aqui, vai fazer os cálculos e vai piscar uma luz estroboscópica exatamente no momento em que acontece o pulso de ignição calculado com um avanço aqui. Ou seja, basicamente a pistola recebe o pulso, faz uma série de cálculos para piscar a lâmpada contando com o avanço que você colocar aqui. Então, se você tiver com ele em 0 grau, deixa eu apertar aqui de novo. Ó, pera aí. 0 grau, vamos colocar 0 grau aqui para explicar exatamente o que acontece. Se eu colocar a pistola em 0 grau, à medida que eu receber um pulso pelo cabo aqui, a pistola já vai piscar. E aí, se a gente ajustar para essa condição, vai significar que a centelha está acontecendo exatamente quando o pistão está em cima, em 0 grau. A partir do momento que eu venho aqui e coloco qualquer valor, a pistola vai fazer um cálculo em cima disso daqui para ela piscar a luz exatamente quando faltar 10 graus para o ponto morto superior. É isso. Agora, se isso tudo ficou complicado, basta você saber que colocando a pistola num valor aqui que você quer, por exemplo, de 10 graus, o objetivo é fazer aquela marca, aquele dente que a gente pintou, coincidir com aquele vinco. No momento que a pistola pisca, você vai enxergar o dente. Porque existe um efeito que é chamado de efeito estroboscópico, que é aquele efeito que quando você grava uma roda girando, um ventilador girando, alguma coisa assim, parece que ele está mais lento ou parece que ele está ao contrário. O pessoal estava editando o vídeo e percebi que faltou uma frase na hora que eu ia concluir esse trecho, que na verdade o efeito estroboscópico pode fazer com que você enxergue algo que está girando, só que de forma mais lenta ou até girando ao contrário, e no caso da pistola de avanço, ela vai trabalhar para que você enxergue a polia como se estivesse parada. Faltou eu colocar isso daí, que era a parte mais importante. Vamos embora, vamos voltar. Então o que acontece? Quando a pistola piscar, você vai ver aonde está o dente ali. Sem a pistola piscando, você só vê uma polia girando e você não tem como ver o dente de referência, é muito rápido. Mas a pistola piscando exatamente no momento, você vai ver de forma definida a posição que o dente está ali. E aí a gente começa a falar sobre ajuste propriamente. Se a marcação estiver mais para cá, você vai pegar o distribuidor aqui, ó, e girar para cá. Porque a partir do momento que você gira, a marcação vai junto com o movimento do distribuidor. Então, se a marcação estiver mais para lá, você pega o distribuidor e gira para cá, ela vem. É simples assim, observando com a pistola. Então você mantém a pistola ali em cima, piscando, com a outra mão você vai girando e vai observando por cima. Cuidado com o efeito paralaxe e vai girando o distribuidor até encontrar o ponto. Basicamente, se você tomar a posição de cima aqui do distribuidor, essa parte da fixação girando para cá, você está atrasando o motor para frente do carro, atrasando o motor, a parte de cima do distribuidor. Ou se você colocar a parte de cima do distribuidor para dentro do carro, você está adiantando. Olhando de frente, que seria o correto, olhando o distribuidor pela tampa, por cima da bateria aqui, ó, se você girar no sentido horário, você está adiantando. Se você girar no sentido anti-horário, você está atrasando para esse motor. Existem motores em que o distribuidor gira ao contrário. Nesse caso aqui, ele gira na mesma direção que o motor, porque é o mesmo eixo. Comando de válvulas é que toca o distribuidor. Então ele gira na mesma direção aqui. Ele gira no sentido horário, olhando essa polia de frente, tá? Por isso que o distribuidor aqui você tem horário anti-horário invertido, porque ele está do outro lado e você está observando do outro lado. Agora, tem outros modelos de carro que usam distribuidor em pé que podem ter o sentido de rotação invertido. Eu não sei quais são, eu lembro que tem alguns, mas é só para você ter uma noção disso, que existem essas diferenças. Mas vamos se concentrar aqui. Eu acho que nesse ponto eu já consegui explicar basicamente tudo para vocês sobre isso. Agora eu vou ter que esperar escurecer um pouco para que a câmera consiga gravar de uma forma minimamente coerente, porque gravar uma pistola estroboscópica piscando e ainda pegar o que dá para ver ali é uma briga entre o estrobo, a rotação e a velocidade de gravação aqui, e mais o ISO da câmera. Então tem que trabalhar a parte fixa ali do aplicativo para que eu consiga mostrar isso para vocês, e realmente só por isso já merecia um joinha, uma inscrição, porque é muito chato conseguir fazer essa gravação, vocês não têm ideia. Pessoal, já estava esquecendo, provavelmente eu devo ter comentado na introdução do vídeo, mas eu vou comentar isso de novo. Essa marca de referência, nesse caso aqui é um distribuidor paralelo que foi feito uma marca, mas o distribuidor original tem uma marca e a gaiola tem outra marca. Vou aproximar aqui para vocês verem. A marca da gaiola original é essa daqui. A do distribuidor original é um vinco mais fininho que esse, mas é um vinco aqui em cima também.
Isso não serve para você ajustar avanço, isso é só uma referência de montagem, ou seja, na linha de montagem, quem colocava o distribuidor deixava alinhado, apertava o parafuso e sabia que o carro ia ligar com mais ou menos 0 grau. Por que mais ou menos 0 grau? Porque existe uma certa tolerância de fabricação no próprio distribuidor que pode dar 2, 3, 4, 5 graus, geralmente entre 3 e 4 ele acaba dando, tanto para um lado quanto para o outro, tanto avançado quanto atrasado. Então essa referência aqui significava que o carro estava mais ou menos em 0 grau, provavelmente estaria mais 2 graus, mais 3 ou menos 2, menos 3, e aí no setor de ajuste, que ia ajustar todo esse funcionamento do motor, eles faziam o ajuste do avanço de ignição. Então não caia nessa de, tem uma marca e tem que ficar sempre alinhado, a não ser que você tenha passado por todo o processo de ajuste e você tenha criado uma marca. Mesmo assim, pode dar uma certa diferença na hora que você tirar o distribuidor e colocar de novo, porque 1 grau que você movimente esse distribuidor, na prática são 2 graus que você está movimentando no ajuste de avanço. Então é por isso que também tem que olhar muito por cima ali, porque qualquer bobeirinha pode dar uma diferença grande de avanço, tá? Isso por conta da forma com que o motor de ciclo Otto funciona. Ele dá 2 voltas no virabrequim para uma no distribuidor. Uma volta no distribuidor significa 2 no virabrequim. É por isso que 1 grau que você movimenta aqui significam 2 graus lá no virabrequim. Dito isso, vamos ligar esse motor e deixar ele aquecer para conseguir gravar o ajuste para vocês, que é a menor parte do vídeo. Antes de começar o ajuste propriamente, que é a parte mais simples, agora basicamente mostrar a pistola funcionando e girando o distribuidor, 2 coisas muito importantes. Se você pulou direto para cá nesse vídeo, saiba que tem muita informação importante antes e que se você não souber, você vai fazer da forma errada. A outra coisa é, vocês vão perceber que o barulho do motor vai ficar estranho. Isso é a gravação e não o motor em si, porque o celular começa a tentar cancelar o ruído. Com isso ele começa a metalizar o som, fica muito estranho, então foi por isso que eu decidi gravar depois a minha voz, porque eu já gravei dessa forma, tudo ao mesmo tempo, e fica difícil de ouvir, porque a minha voz começa a ficar mais metalizada, fica horrível para ouvir, e eu teria que gritar, falar muito alto para superar o barulho do motor. Então aqui na edição eu consigo controlar essas 2 situações. Uma outra coisa importante para ser dita é que quando você avança, ele aumenta a marcha lenta. Quando você diminui, ele abaixa. Isso nos motores que não tem atuador de marcha lenta. Então, aqui vocês vão perceber que a lenta vai começar a aumentar à medida que eu vou avançando o motor. Inclusive, eu vou passar um pouquinho da medida, exatamente para vocês perceberem essa diferença. Eu coloquei a pistola em 10 graus e nesse momento eu vou mostrar na tela para vocês as referências, tanto da polia quanto a referência na capa, a referência fixa. Agora eu vou começar a girar o distribuidor no sentido horário e vocês vão perceber que a marcha lenta começa a subir. Agora que chegou na marca, eu vou passar um pouco e vou voltar ele para a medida certa. Lembrando que a pistola está em 10 graus. Agora com as 2 marcas alinhadas, é só apertar o distribuidor e desfazer o que você precisou fazer para fazer o ajuste, como por exemplo colocar um jumper no EFI ou desligar o vácuo no carburado ou no sistema G-Tronic que não tem EZK. No sistema que tem EZK já acabou, não precisa fazer mais nada e o avanço agora está correto, o carro vai funcionar muito bem. É isso aí, pessoal, um vídeo um pouco longo, mas cheio de alguns detalhes, alguns pulos do gato que se você não conhecer, vai virar uma catástrofe o seu ajuste de avanço de ignição. Então, se esse vídeo foi útil para você, dá uma força, dá um like, se inscreve no canal. Se você tiver alguma coisa para acrescentar ou para corrigir, comenta aí que também ajuda muito. E para você que ficou até aqui, muito obrigado, até a próxima, valeu!